Olá, meu querido, minha querida. Estamos aqui com mais um vídeo do Rompendo Padrões Limitadores aí dessas emoções limitadoras que te machucam, que te derrotam aí, né? Que te deixam ser infeliz e trazer problemas psicossomáticos, um deles a gastrite, né? Depressão e ansiedade também. Bom, de uma coisa nós temos certeza. Todos nós temos crenças emocionais, tá? E elas são formadas, como a gente já falou, de 0 a 12 anos. Então, lá do ventre da barriguinha da mamãe até os 12 anos. E todos nós temos dores emocionais, tanto você quanto eu. Ok, a gente já viu aí, então, 4 formas de romper com esses padrões emocionais e vamos para a 5ª forma de romper com esse padrão emocional, que é: tenha certeza de que você pode controlar essa emoção hoje e também no futuro. Tenha essa certeza de que você consegue fazer isso. Solange, de que forma eu vou fazer isso? Primeiro, lembra como você controlou no passado essa emoção, tá? E segundo, fecha seus olhos e ensaie como você vai manipular essa emoção no futuro. Por exemplo, se você sofre rejeição da sua mãe, vamos pegar o seguinte: se a sua mãe te rejeita, se você sofre rejeição da sua mãe, que é um parente muito próximo de você, o qual você não consegue sair. Se for um colega de trabalho, você muda a sua mesa de perto dele, ou então se você está em salas separadas, evita de passar por ele quando você for no refeitório, quando passar pelos corredores, faz de conta que ele não existe, né? Agora, quando é um familiar, quando o seu esposo, um familiar, aí fica mais complicado. Então, se você sofre rejeição da sua mãe, o que você tem que fazer? Fecha seus olhos ali. Lembre-se que você já venceu outras emoções, outras crenças emocionais. Você consegue vencer a rejeição da sua mãe também. Por quê? Porque a rejeição é dela, não é sua. Quem está perdendo com isso é ela e não você, tá? Então, primeiro, lembre que você pode vencer essa emoção. Segundo, ensaie como manipular essa emoção no seu futuro. Como você vai fazer? Fecha seus olhos e pensa assim: ora, faça uma oração, vou te ensinar a fazer uma oração assim: Deus, me ajude a aceitar o amor que a minha mãe pode me dar e não o amor que eu quero que ela me dê. Me ajude a aceitar a forma como ela me ama e não a forma como eu gostaria que ela demonstrasse esse amor por mim. Por quê? Porque se a sua mãe te rejeita, o problema não está em você, o problema está nela. Ela tem um problema emocional muito grave. Algumas mães aceitam, admitem você sentar e conversar com elas, outras não. E elas vão estar sempre na plataforma de defesa, né? Por quê? Porque ela tem uma dor emocional muito grande e ela não vai querer mexer nessa dor. Então ela sempre vai estar transferindo essa dor para você em forma de rejeição, em forma de humilhação. Então você vai fechar os olhos e faz uma oração assim: Senhor, me ajude a lembrar, né? Vamos lá, vou fechar o olho com você, ó. Senhor, me ajude a aceitar. Me ajude a aceitar o amor que a minha mãe pode me dar e não o amor da forma como eu quero, tá? Isso. Então você vai treinando isso no seu cérebro. Ensine, faça um caminho neural para o seu cérebro para entender isso. Que na hora que ela estiver te rejeitando, ela estiver te humilhando na frente de outras pessoas, usando outras pessoas para te humilhar, isso não vai te atingir, tá? Isso não vai te atingir. E uma outra coisa bem interessante que você pode fazer, vamos continuar nesse mesmo exemplo. Primeiro, anote, pega um papel, pega uma caneta aí, anota no papel ali, ó, 3 ou 4 ações que você vai fazer, vai adotar para mudar a tua percepção quando ocorrer um sinal de ação desse, né? Então vamos fazer aquilo que eu chamo de PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Digamos que a sua mãe esteja te humilhando em público, né? E aí você tem a oportunidade de ter a palavra e você vai começar a fazer perguntas poderosas de sabedoria para ela. E você vai perguntar assim: eu não estou entendendo por que você está falando isso. Eu não estou entendendo em que contexto isso se encontra. Eu não estou entendendo aqui o porquê disso. Dá para você me explicar? Por que você me colocou nesse contexto? Como eu consegui entrar nesse contexto seu? Como você viu isso? Entendeu? Comece a fazer perguntas para levar a pessoa à reflexão, tá? A levar à reflexão. E geralmente as pessoas
Por exemplo, se uma mãe te rejeita, o que acontece? Ela não faz isso intencional. Só uma mãe psicopata faz isso intencional. Ela faz isso de forma não intencional. Não é proposital. É porque as dores emocionais, as crenças emocionais que ela carrega com ela estão enraizadas no DNA dela. Imagina a sofrência, o sofrimento dessa pessoa. Está tão enraizado dentro dela que quando ela te vê, dispara o gatilho e ela te rejeita em tudo, de qualquer forma. Tá? E nós temos que honrar pai e mãe, como diz a Bíblia. Então, nós vamos fazer o quê? Usar de misericórdia e perdão, né? E ajudar a sua mãe a entender que ela está te rejeitando, fazendo perguntas, dizendo, mas mãe, eu não entendi por que a senhora falou isso. Em que contexto a senhora está me colocando? Por que a senhora acha que eu sou responsável por isso? Por que a senhora acha que eu penso assim? Entendeu? Leva ela a refletir, a pensar. E geralmente você vai entender um passo atrás que vai dizer assim, não, mas eu não tem nada a ver, não estou falando isso. Vai dizer, não, a senhora falou isso, falou aqui agora, isso. Foi isso que a senhora falou? Sim, então a senhora está dizendo isso. Tá? Então é muito interessante. Outra coisa interessante nesse caso também, uma outra forma de perguntas poderosas, né, de sabedoria que você pode fazer para levar à reflexão também, né? Às vezes as pessoas costumam nos julgar e dizer assim, você tem problema com fulano, você está sofrendo bullying por uma pessoa e chega um amigo seu, ou de repente até seu esposo, e vira para você e fala assim, mas você tem problema com fulano, né? Olha só, você tem problema com fulano, não é fulano, você está sofrendo bullying. Você não tem problema com fulano, é fulano que tem problema com você. Mas os seus próximos então, estão entendendo que você tem um problema com uma pessoa que está te fazendo bullying, né? Aí o que você pode fazer numa situação dessa? Por exemplo, lembre-se que você tem poder para mudar. Que você já mudou no passado, você venceu essa emoção, você pode vencer agora. O que você vai fazer nessa hora? O que você vai fazer? Pergunta o seguinte, lembre essa pessoa, que geralmente é uma pessoa próxima, você sabe de alguma coisa que aconteceu com ela. Aí você lembra ela de um acontecimento, de alguém fazendo bullying com ela, ou alguém não gostando de algo que fez, né? E fala assim, então você também tinha um problema com fulano naquela época? Leve sempre a pessoa a refletir. Eu espero que você tenha entendido aqui o nosso quinto passo, né? Tenha certeza que você pode controlar essas emoções, tanto agora, assim como você controlou lá no passado, você pode controlar no futuro, mas treine a sua mente, tá? Treine a sua mente para que isso fique tão vivo na sua mente, que fique no piloto automático, que quando as emoções negativas acontecerem, você já tem a forma correta de reagir contra elas, assim como aquela pessoa que está machucada, quando te vê, tem uma forma de imediato para reagir com você. Não que você seja o problema está nela. Né? Mas se você fizer isso que a gente está te falando, vai te ajudar. Se você puder anotar, anota 3 ou 4 maneiras ali, perguntas poderosas da sabedoria, que você pode fazer essa pessoa. Anota, escreve, porque quando você escreve, a sua mente grava 2 vezes, né? Quando você pensa, quando você memoriza, quando você fala uma vez, quando você escreve, é a segunda vez, você tem uma chance maior de fixar isso e virar piloto automático na sua vida emocional, para você ser uma pessoa feliz, livre dessas armadilhas aí, de sofrimento que as outras pessoas podem vir trazer sobre você. Beijoca!